Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção do exame de ordem. Na aula de hoje nós vamos corrigir o exame número 40 da primeira fase da OAB, que foi aplicado no dia 24 de março de 2024. E você que não me segue ainda nas redes sociais, fica o convite para me seguir lá no @MarceloValdir e também no @MissãoAprovaOAB. Lembrando ainda, pessoal, que eu tenho um canal do YouTube, que é o Marcelo Valdir Monteiro, e também canal do Facebook, que vocês me localizam ali nas redes sociais. E tem o meu e-mail, o tradicional e-mail, profmarcelovaldir@gmail.com. Muito bem, pessoal, vamos lá fazer a correção, então, do exame número 40 da prova da OAB sobre direito constitucional. Foram 6 questões de direito constitucional e vamos começar com a questão número 11, que diz o seguinte: em uma cidade situada no município Gama, José Silva sofreu grave acidente ao ser atropelado por um caminhão. Com lesões pelo corpo, ele foi conduzido ao hospital municipal situado na cidade e, ao passar pelo setor de identificação, alegou não possuir consigo qualquer documento. Pessoal, não saiam de casa sem documentos, tá? Mas vamos lá voltar para o caso do José. Na dúvida sobre se José poderia ter acesso aos serviços de saúde do SUS, Sistema Único de Saúde, a direção do hospital consultou a procuradoria do município. Imaginem você, o José todo arrebentado, precisando de atendimento médico, para tudo e consulta a procuradoria do município se pode ou não atender o José. Sobre o caso apresentado em consonância com a sistemática jurídico-constitucional brasileiro, assinale a afirmativa que apresenta a resposta correta. Pessoal, eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que direito é bom senso. Pelo amor de Deus, o José está todo arrebentado, vai se consultar se ele pode ou não ser atendido no hospital. É óbvio que ele pode sim ser atendido no hospital, ele deve ser atendido no hospital. Não importa se ele é trabalhador, se ele é segurado, quem é ele? Pouco importa. Ele tem o direito à saúde que está previsto na nossa Constituição Federal, portanto, ele tem sim que ser atendido. Vamos lá para as opções. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve provar a condição de contribuinte do sistema previdenciário brasileiro. Meu Deus, o que é isso? Nada a ver, pessoal. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar formalmente a condição de trabalhador. Se ele não é trabalhador, se ele está desempregado, não é atendido, então também não tem cabimento essa alternativa. Os serviços de saúde ofertados pelo SUS somente são disponibilizados para brasileiros natos ou naturalizados. Não, errado. Qualquer pessoa, pode ser imigrante legal, pode ser estrangeiro que não tenha residência no país, pode ser turista, qualquer um tem direito ao atendimento emergencial de saúde. Então, nos resta a alternativa D de dado. O atendimento pelo SUS deve ser realizado independentemente de José possuir nacionalidade brasileira, ser trabalhador ou contribuir para a Previdência Social. Esta é a alternativa correta e lembrando que lá no artigo 196 da Constituição é expresso que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Todos têm acesso universal e igualitário à saúde. Portanto, o artigo 196 da Constituição Federal fundamenta a nossa resposta correta como sendo a letra D de dado. Vamos então para a próxima questão. Questão número 12 diz: o STF, por 2/3 de seus membros, aprovou de ofício no último mês a súmula vinculante XXX, que versa sobre matéria tributária.
O deputado federal João da Silva mostrou-se preocupado com a referida súmula, pois tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar cujo teor conflita fortemente com a súmula vinculante. Por desconhecer as consequências que a referida súmula vinculante acarretará ao processo legislativo em andamento, João busca auxílio de sua assessoria jurídica. Sobre as consequências da súmula vinculante aprovada pelo STF, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida. Então vamos lá, pessoal. Súmula vinculante. Se vocês se recordam, súmula vinculante só pode ser editada, revista ou cancelada sempre por maioria de 2/3 do STF. Falou em súmula vinculante, lembra? 2/3 do STF. Só o STF edita súmula vinculante. Os outros tribunais e o próprio STF podem editar também súmulas normais, que aí não tem efeito vinculante. Mas a súmula vinculante vincula quem? A súmula vinculante vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Ninguém pode decidir diferente de uma súmula vinculante. Professor Marcelo, e se decidirem diferente de uma súmula vinculante? Caberá, então, uma peça chamada reclamação direto para o STF, que caça a decisão de quem contrariou a súmula vinculante. Mas lembrem-se, a súmula vinculante, ela não inibe o poder legislativo de legislar de matéria de forma contrária à súmula vinculante. Então, a súmula vinculante, ela dá uma forma de interpretação às leis já existentes, mas nada impede que o poder legislativo crie uma nova lei contrária à súmula vinculante. E se, porventura, o Poder Legislativo criar uma nova lei contrária à súmula vinculante, obviamente, esta súmula vinculante perde o seu efeito, ok? Então, vamos lá para as alternativas. Diz, então, a letra A. Ela vincula unicamente os órgãos do Poder Judiciário, não atingindo os demais poderes em respeito à separação dos poderes. Está errada. Por quê? Além do Poder Judiciário, a súmula vinculante também afeta a administração pública. Então, por exemplo, o Poder Executivo não pode decidir diferente de uma súmula vinculante. Letra B de bola. Ela não alcança o poder legiferante do Congresso Nacional, que é o poder de legislar, que segue mantendo intacta sua função originária de criação do direito. Exatamente, esta é a alternativa correta, a letra B de bola, porque a súmula vinculante não engessa o poder legislativo de legislar diferente do que consta na súmula vinculante. E legislando diferente do que consta na súmula vinculante, esta súmula vinculante perderá o efeito. Então, letra B de bola é a alternativa correta. Ela tem mera função diretiva e de orientação aos demais poderes? Não, gente, ela chama súmula vinculante porque vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Ela terá efeito vinculante em relação a todos os poderes, em todas as esferas, inclusive no que se refere ao poder de legislar. Não, nós vimos aí que o legislativo não fica preso à súmula vinculante. Então, nós temos aí como fundamento o artigo 103A da Constituição Federal, que estabelece que o STF pode editar súmula vinculante por maioria de 2/3 dos seus membros e vincula os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Fundamento legal, o artigo 103A da Constituição Federal. Vamos lá para a questão número 13. O presidente da República almeja apresentar ao Poder Legislativo, então presida, quer ir lá no Poder Legislativo, apresentar um projeto de lei sobre cidadania, além de obter rapidamente a sua aprovação. Com isso, quer cumprir uma promessa realizada durante sua campanha eleitoral. Por essa razão, consulta o advogado-geral da União para saber qual é a correta orientação constitucional a ser observada para a concretização do seu objetivo.
com base na situação hipotética narrada e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica corretamente a resposta apresentada pelo advogado-geral da União. Pois bem, pessoal, vamos lá. Então, nós estamos tratando aqui de processo legislativo. Presidente da República pode apresentar um projeto de lei? Pode, não sendo iniciativa privativa de outro órgão competente, o presidente pode sim apresentar um projeto de lei. Mas vejam que o examinador diz que ele quer uma rápida aprovação. Então, para isto, o presidente da República, ele tem à sua disposição o processo sumário. No processo sumário, o que acontece? O presidente da República apresenta o projeto de lei e pede urgência na votação. Vejam, se o presidente só apresentar o projeto de lei e não pedir urgência, segue o processo legislativo ordinário. Para ter urgência, ele tem que apresentar o projeto de lei que vai seguir o processo sumário, né? Pedir urgência, segue o processo sumário. E aí o que acontece? Cada casa legislativa tem um prazo para votar este projeto de lei. Lembrando que o presidente da República apresentou o projeto de lei, ele começa na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem 45 dias para votar este projeto de lei. Não votou em 45 dias, tranca a pauta da Câmara. E a Câmara não faz mais nada a não ser votar este projeto de lei que o presidente pediu urgência. Votado e aprovado, vai para o Senado Federal. O Senado Federal também terá 45 dias para votar o projeto. Não votou, tranca a pauta. Votou e apresentou emendas, tem que voltar para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados terá 10 dias para deliberar sobre as emendas apresentadas pelo Senado Federal. Não votou em 10 dias, tranca a pauta. Este é, resumidamente, o processo sumário quando o presidente da República pede urgência na votação. Vamos lá, então, para as alternativas. Letra A. Edição de medida provisória para que a iniciativa pudesse produzir efeitos rapidamente, devendo se lembrar ainda que, por essa via, imediatamente ficaria trancada a pauta do Congresso Nacional para deliberar sobre outra matéria. Não. Acontece o seguinte, gente, medida provisória não pode versar sobre cidadania. Nós temos uma vedação expressa na Constituição Federal quanto à edição de algumas matérias sobre medida provisória. Uma delas é justamente a cidadania. E a medida provisória não tranca automaticamente a pauta da Câmara ou do Senado. Não. Eles terão ali também 45 dias para deliberar. Só depois deste prazo de 45 dias é que vai trancar a pauta de onde ela estiver. Medida provisória, diferente do processo sumário, vai trancar a pauta após o 45º dia, onde ela estiver. Então, está errada essa letra A. Letra B. Apresentação de projeto de lei na Câmara dos Deputados com pedido de urgência, sendo que, por essa via, cada casa do Congresso Nacional, sucessivamente, tem até 45 dias para deliberar sobre a proposta, sob risco de sobrestamento das demais deliberações, que é o trancamento da pauta. Então, esta letra B de bola é a correta. Vamos para as outras alternativas. Solicitação à base de apoio do Executivo no âmbito do Congresso Nacional para que inicie o processo legislativo de uma emenda constitucional. Pois, só assim ele poderia solicitar urgência. Não, gente, emenda constitucional é outro ato normativo primário e que não tem urgência. Tem um quórum bem mais elevado e passa obrigatoriamente pelas duas casas. Então está errada a letra C. Encaminhamento ao Congresso Nacional de delegação para a elaboração de lei delegada, pois assim ele não teria emendas ao seu projeto e imediatamente a lei produziria seus efeitos. Não. A lei delegada ocorre uma inversão do processo legislativo. O presidente da República pede autorização ao Congresso Nacional para legislar sobre determinada matéria. Por isso, lei delegada. O Congresso Nacional é quem vai delegar ao presidente, a pedido dele, poderes para legislar sobre determinada matéria, mas nada impede que o Congresso determine que depois esta matéria
elaborada pelo presidente da República, volte para o Congresso Nacional. Então, não tem nada de urgência aí neste caso. Portanto, errada esta alternativa. Vejam que nós temos como fundamento o artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, que traz o processo sumário. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º, se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional. Então, nós estamos tratando aqui, gente, do processo legislativo sumário. Presidente da República apresenta o projeto de lei, pede urgência e cada casa terá este prazo de 45 dias para deliberar sobre o projeto. Isto que fundamenta a nossa letra B de bola. Questão número 14. Determinada associação nacional que congrega oficiais de registro e notários foi surpreendida com a publicação da Lei Federal X, que muda a destinação dos emolumentos cartorários, o dinheiro que se paga lá no cartório, de modo que uma parte dos valores arrecadados passaria a ser destinada a políticas públicas do governo federal na área da educação. Considerando a iminente perda de arrecadação, a associação procurou você, na qualidade de advogado, para saber da constitucionalidade da Lei Federal X. Com base na hipótese narrada e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que apresenta corretamente o seu parecer. Pessoal, emolumentos de cartório só podem ser destinados à própria justiça. Por mais nobre que seja outra destinação, como é o caso da educação, não é permitido pela Constituição Federal. Nós temos expressa vedação em relação a isto. Vejam ali no artigo 98, parágrafo 2º da Constituição, que estabelece que as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Portanto, não pode ser destinado à educação. Vamos para as alternativas. Letra A. Não há inconstitucionalidade da Lei Federal X, pois os emolumentos cartorários, por serem recursos públicos, devem ter a destinação que lhe é atribuída em lei. Não, nós vimos lá no artigo 98 da Constituição, tem destinação específica, não pode ser dada outra destinação. A Lei Federal X é inconstitucional, pois vincula a destinação dos emolumentos cartorários à finalidade diversa daquela prevista na ordem constitucional. Exatamente, é isto que diz o artigo 98, parágrafo 2º da Constituição. As custas e emolumentos são destinadas exclusivamente ao custeio dos serviços públicos. A Lei Federal X é coerente com o sistema constitucional, pois mudou a destinação dos emolumentos cartorários apenas no âmbito da União. Não pode, nem no âmbito da União, nem do Estado e nem se tivesse do município. Os emolumentos cartorários devem ser direcionados ao custeio da Seguridade Social. Logo, a Lei X afronta a ordem constitucional? Não, é destinado à própria Justiça, não à Seguridade Social. Portanto, a letra correta é a letra B de bola. Vamos lá para a questão número 15. Está acabando, pessoal. Depois da ocorrência de calamidades de grandes proporções em razão de enchentes causadas por chuva, cuja intensidade foi classificada como sem precedentes, o presidente da República vislumbra a possível necessidade de decretação de estado de defesa para combater o quadro caótico no qual se encontram 4 estados de uma determinada região do país.
Depois de visitar o local, ele tem dúvidas acerca do prazo de duração da medida. Qual medida? O estado de defesa. Por isso, submete proposta à apreciação de sua assessoria jurídica. Assinale a afirmativa que, em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, deve ser adotada. Muito bem, nós estamos tratando aqui de estado de defesa. É uma situação excepcional. Lembrando, então, que nós temos 3 situações de emergência no nosso país e são 3 situações que impedem, inclusive, emendas à Constituição. Enquanto o nosso país estiver passando por intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não é possível qualquer mudança na Constituição Federal. Não podemos ter emendas à Constituição durante estes períodos de emergência, justamente porque todas as atenções do país estarão voltadas para aquela situação emergencial. Muito bem, o estado de defesa. O estado de defesa, pessoal, ele tem a sua previsão constitucional lá no artigo 36 da Constituição. E ele pode ser decretado pelo presidente da República para garantia da ordem pública ou da paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. É exatamente isto que a questão nos traz. Então, está correto, é caso de estado de defesa, cabe o estado de defesa na situação aí de calamidade de grandes proporções na natureza. O examinador quer saber do prazo. Qual o prazo para a decretação do estado de defesa? Vejam que o parágrafo 2º do artigo 136 diz que o prazo não será superior a 30 dias e pode ser prorrogado uma única vez. Portanto, 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 30 dias. Professor, pode prorrogar de novo mais uma vez? Não pode. Ah, mas e se não acabou ainda aquela situação de emergência? Não tem como prorrogar o estado de defesa. O que resta será algo mais grave, que seria o estado de sítio, previsto nos artigos 137 ao 139 da Constituição Federal. Vamos lá verificar as alternativas. O presidente da República tem poder discricionário para definir o prazo de duração, desde que haja aprovação prévia do Congresso Nacional? Não, nós vimos que o prazo é de até 30 dias, prorrogável uma única vez. Ele não pode estabelecer um prazo maior que os 30 dias iniciais. O tempo de duração não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificam a sua decretação. Exatamente é o que diz a redação do artigo 136, parágrafo 2º da Constituição Federal. O tempo para a superação da crise que deu origem à decretação pelo presidente da República não pode ultrapassar uma sessão legislativa. Não, gente, lembrando aí que nós temos o ano legislativo, os períodos legislativos e as sessões legislativas, né? Então, não se vincula ao prazo da sessão legislativa, mas sim a um prazo estabelecido de 30 dias. Então, está errada esta alternativa. O tempo de duração será definido discricionariamente em respeito ao princípio da separação dos poderes pelo Congresso Nacional. Não, nós vimos que a Constituição é taxativa até 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 30 dias. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. E vamos lá para a última questão do exame 40 de Direito Constitucional da primeira fase da prova da OAB. Questão diz: uma proposta de emenda constitucional, a PEC, é apresentada por um grupo de deputados federais conforme autoriza a ordem constitucional, cujo objeto é alteração do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, que passaria a ter a seguinte redação: voto direto, aberto, universal e periódico. Depois de apertada a votação nas comissões competentes, os autores da proposta solicitaram ao presidente da Câmara dos Deputados que colocasse a referida PEC na pauta do plenário da Casa Legislativa, o que foi atendido.
Paralelamente, outro grupo de parlamentares, ao perceber que, pela movimentação política, a PEC provavelmente, possivelmente seria aprovada, procura uma ação jurídica para impedir tal votação pelo plenário da Casa. A respeito da ação jurídica capaz de impedir tal votação pelo plenário da Casa, segundo o Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, assinale a alternativa correta. Pois bem, pessoal, nós temos aqui uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Lembrando que a iniciativa de uma PEC é restrita a 4 pessoas. Quem pode apresentar uma PEC? 1/3 no mínimo dos deputados federais, 1/3 no mínimo dos senadores da República, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Portanto, nós temos aqui um grupo de deputados que apresentou a PEC. Preenchido ali 1/3, está correto. Só que aí, este grupo apresenta uma PEC para mudar o artigo 60, parágrafo 4º. Opa, pera lá. Artigo 60, parágrafo 4º, lembra? É uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea não pode ser objeto de emenda constitucional. Vejam que nós temos ali, no artigo 60, parágrafo 4º, a previsão que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. O que o examinador coloca aqui para a gente? Que quer alterar para o voto direto, aberto, universal e periódico. Aberto? Não pode. Por que não? Porque a Constituição diz que o voto secreto é cláusula pétrea. Por isso que você não pode chegar com o teu celular lá na urna eletrônica, tirar foto e postar nas redes sociais em quem você votou. O voto é secreto. Depois você pode falar em quem você votou. Mas a votação se faz ali na urna eletrônica de forma secreta e isto é cláusula pétrea. Pois bem, professor, mas a questão diz que um grupo de deputados, eles querem saber qual é a ação jurídica capaz de impedir a votação. O que você pode fazer contra a violação de um direito líquido e certo? Contra a violação de um direito líquido e certo, lembram, cabe mandado de segurança. Isso está lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Mas cuidado para a legitimidade ativa. Quem pode ingressar com este mandado de segurança? Quem tem legitimidade para ingressar com este mandado de segurança? A legitimidade será dos deputados federais. Por quê? Eles querem impedir a votação na Câmara dos Deputados. Então, o mandado de segurança pode sim ser impetrado, mas por algum deputado federal. Então vamos lá para as alternativas. Em razão da afronta à cláusula pétrea do voto secreto, qualquer legitimado pode deflagrar o controle de constitucionalidade, pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Não, está errado isso daqui. Primeiro, porque a DI nós temos ali os legitimados do artigo 103, mas não serão estes legitimados porque trata-se de caso concreto. Caso concreto não é objeto de ADI, mas sim, neste caso, do controle pela via de exceção, ou seja, mandado de segurança. Como se está perante matéria interna corporis do Congresso Nacional, que só pode ser apreciada no âmbito do Poder Legislativo a referida PEC, enquanto não for promulgada e se transformar em ato normativo existente e eficaz, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle pelo Poder Judiciário. Opa, pode sim, não é? Lembra que nós temos duas formas de controle de constitucionalidade: controle preventivo e o controle repressivo de constitucionalidade. Não precisa esperar um projeto de lei se transformar em lei inconstitucional para só então buscar o controle de constitucionalidade. Não, existe esta possibilidade de se socorrer ao Poder Judiciário justamente para impedir que se vote uma PEC que contrarie
cláusula pétrea. Portanto, está errada essa letra B. Letra C, por afronta a preceito fundamental, um legitimado pode ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o STF nos termos da Constituição. Não, nós temos aqui uma violação a direito e liquidez certo, portanto, os deputados que podem ingressar com mandado de segurança. Em razão da inobservância das limitações constitucionais materiais ao poder de emendar a Constituição, qualquer deputado federal tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança perante o STF. Exatamente esta é a alternativa correta. Letra D de dado. Muito bem, pessoal. Eram estas as considerações que nós tínhamos para fazer sobre a prova de direito constitucional. Uma prova aí sem maiores dificuldades, não é? Espero que você tenha entendido, compreendido estas questões. Fica mais uma vez o convite para me seguir nas redes sociais, meu Instagram, @MarceloValdir, aqui no canal do YouTube, e também qualquer dúvida pode encaminhar e-mail que nós estaremos aí à disposição. Lembre-se, pessoal, a melhor forma de estudar para o exame de ordem é fazer as provas anteriores. E aqui no meu canal do YouTube eu tenho a resolução de várias questões da prova da OAB. Então, siga-me no YouTube, ative aí o sininho, curta, compartilhe com seus amigos, que será sucesso na prova da OAB. Muito obrigado pela atenção e até a próxima correção, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.